Vou falar um pouco sobre como manter a agenda lotada, seja de atendimento, seja de cursos ou de outros serviços, né? Que seja o seu caso, eu vou falar um pouco da minha experiência e você vai ajustar para o seu trabalho ou para a sua expectativa. Você que também já trabalha com terapias, com desenvolvimento humano e pensa em fazer uma transição completa, né? Se tem alguma outra atividade paralela, ou você que quer fazer esse tipo de trabalho, mas ainda pensa, né? Na oscilação. E aí, assim, não tem como a gente fugir de falar um pouco das verdades e mentiras, né? Verdades e mitos que a gente compra. Então, por exemplo, a gente pode falar que na pandemia não é um bom momento para fazer essa transição ou para trabalhar por conta própria. E o que eu estou vindo aqui falar é justo o contrário, né? Eu devo reconhecer e confessar que a pandemia me beneficiou muito, mas porque eu já estava muito atenta às tendências, às necessidades e às demandas. Então, eu vou pegar essa minha experiência e vou esmiuçar um pouco para que possa te ajudar a você fazer as transições ou se desenvolver ou buscar ferramentas para te apoiar nessas outras possibilidades e principalmente a se abrir para novas possibilidades. Então, nos últimos dias eu lancei um vídeo curto, né? Uma animação falando, né, que uma premissa já para a gente ter como ponto de partida. O fracassado, ele é caracterizado pela resistência, né? Então, resistência ao novo, resistência à mudança, resistência a fazer, a começar, qualquer tipo de resistência, né? Se não tem ação, se não tem mobilidade, então, lógico que não vai ter sucesso. E os bem-sucedidos, os que enriquecem em todos os sentidos, mas não só financeiro, mas principalmente sim financeiro, eles são oportunistas. E oportunista é uma palavra muito bonita, uma palavra muito positiva, né? Quando a gente é oportunista e egoísta, aí pode dar um resultado negativo. Mas ter senso de oportunidade, ter flexibilidade, ter alma de aprendiz, né? Poder se desapegar daquele jeito que está acostumado a fazer, aprender novas possibilidades e principalmente escuta ativa, né? Então, eu presto serviço para quem? Eu sirvo a que ou a quem? Então, eu preciso realmente estar a serviço, né? Isso não pode ser um discurso da boca para fora. E se eu realmente estou a serviço, eu vou ouvir qual é a demanda, né? E o que eu preciso, então, oferecer ou me tornar ou desenvolver de linguagem ou de outras ferramentas. Então, vamos lá. O tal do propósito, né? O propósito não é profissão, não é trabalho, não é nada disso. É o porquê você faz alguma coisa, né? Eu sirvo café, mas por que eu faço isso? Para que as pessoas possam se reanimar naquele momento, ter uma pequena pausa que gera uma confraternização, né? Então, o porquê eu faço o que eu faço, isso é que é propósito. E quando eu sei o porquê eu faço o que eu faço, eu levo isso para qualquer atividade, né? Se eu pegar um bico aí de final de semana, eu vou levar o meu propósito, porque uma vez que eu estou consciente disso, isso é a minha própria expressão, é a minha própria alma, é o meu próprio espírito, é o entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus se manifestando através de você, né? Então, se eu sei qual é o meu propósito, eu levo isso para qualquer atividade que eu me propuser, profissional ou não profissional, né? Pode ser até um trabalho voluntário ou mesmo um auxílio ali, alguma coisa, um encontro, qualquer coisa assim. Aí a gente precisa fortalecer e renovar, repaginar essa expressão do propósito, né? Então, por exemplo, meu propósito está muito ligado a
gerar autonomia para as pessoas, gerar um mundo de pessoas que acreditem em si mesmas e sejam capazes de transformar os seus mundos, né, os seus entornos e a si mesmas, né, enquanto isso. Ok, mas diante do nosso cenário atual, de que forma eu posso fortalecer, enriquecer, repaginar essa expressão do meu propósito? Bom, então eu posso ajudar na criação de novas realidades, eu posso solucionar. Então são nuances, né, que eu posso tomar mais consciência, ampliar minha consciência diante de um cenário adverso, de um cenário novo, de um cenário que sim gera muito trabalho para quem quer trabalhar, para quem quer ouvir a demanda do outro e para quem quer evoluir, né? Porque mesmo quando eu me torno o melhor profissional da minha área, também é necessário evoluir, né? Então, também não, principalmente, né? Senão, a gente evolui como pessoa, e pelo menos a gente deveria, né? E aí, se eu não evoluo como profissional, eu começo a diminuir o valor daquilo que eu ofereço, daquilo que eu me proponho, porque eu não estou sendo íntegra, não estou sendo integral ali. Mas a gente já vai falar de valor, tá? Aí a gente tem identidade, proposta e missão. Vocês devem estar acostumados a ouvir identidade, propósito e missão, né? Eu troquei de propósito, tá? Então, a identidade é formada pela consciência sobre os meus valores, né? Aquilo que é fundamental para mim, aquilo que me torna quem eu sou, as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons. Essa é a minha identidade, meu poder pessoal, a minha expressão. Agora, a missão é aquilo que eu ofereço, tá? É a que chega mais próximo de profissão, tá? Sendo que a gente já sabe aí, né? Já tem estudos que não são tão novos assim, que falam muito das profissões novas. Elas são múltiplas, elas não são aquelas profissões das formações universitárias, elas são uma atuação multifocal, né? Uma multidisciplinariedade, né? E uma flexibilidade de atuação. Então, eu, na verdade, conjugo vários saberes e várias experiências, gerando algo autêntico, algo autoral, portanto, a minha identidade. E aí, a missão é aquilo que eu vou oferecer. Então, a minha missão, por exemplo, é desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento humano. Então, de que forma eu vou fazer isso? Né? Existem várias formas. O meu propósito é o porquê eu faço. A minha missão é o que eu ofereço. E aí, por que eu trouxe essa palavra proposta? Porque eu posso ter habilidade, dons, possibilidades para 20 trabalhos diferentes, mas simplesmente eu não quero oferecer esses 20. Quero oferecer 3 desses 20 apenas. Por quê? Porque eu estou numa fase da vida que eu quero ter mais tempo para mim, porque eu quero focar mais nisso, porque isso me dá mais prazer, porque isso é mais... tem maior demanda nesse momento, não só de mercado, mas do meu sentimento de servir. Eu percebo que vou ser mais útil nesse momento com isso. Então, qual é a minha proposta nesse momento? Senão a gente deixa muito na mão de fora, na mão do outro, na mão do mercado, na mão da procura, né? Então, assim, o que eu quero, de fato, oferecer? Então, qual é a minha proposta? A minha missão é desenvolvimento humano? Tá, mas qual é a minha proposta? Então, no meu caso, hoje, a minha proposta é oferecer caminhos e auxiliar as pessoas na dificuldade de implementação, na dificuldade de realização, de concretização. Então, essa é a minha proposta. E aí tem várias frentes, tem cursos, tem consultoria, tem mentoria, tem constelação, tem mapa astral.
Então, aí tem trabalhos, tem possibilidades dessa proposta, né? Formas de oferecer essa proposta. Mas existe uma proposta. Então, você precisa saber qual é a sua proposta. Agora, vamos falar especificamente, né? Vou falar do meu trabalho com esse desenvolvimento humano, com essa proposta, e por que eu não deixo de ter procura, e a procura aumentou substancialmente, muito, inclusive realizando meu sonho, que era trabalhar pelo menos 90% remoto, se não 100%, 90% remoto. E aí aconteceu isso com a pandemia, né? Mas eu estava muito flexível, já estava estudiosa, né, de como fazer isso, porque eu tinha uma afinidade com isso. Para quem não tem essa afinidade, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? Porque aí a gente precisa entrar no servir, quer dizer, o que as pessoas estão precisando, né? Mas eu vou chegar aí que vai além do que as pessoas estão precisando. Nós passamos um período aí já de quase 9 meses de pandemia, quase uma gestação. Então, agora a gente já passou do ponto do que as pessoas precisam de ser remoto. Na verdade, as pessoas já descobriram e se acostumaram com os benefícios do remoto. Então, hoje elas querem, elas buscam, elas dão preferência, tá? Porque não só pela questão das normas de prevenção, né, de proteção, mas também porque as pessoas descobriram que funciona, né, descobriram que existe essa possibilidade. Então, se eu posso abrir mão de escolher as frutas no supermercado, por que eu não vou abrir mão de ver o meu terapeuta, ou o meu coach, ou o meu mentor ao vivo e a cores no momento que a orientação é de isolamento social? Então, a gente precisa se flexibilizar. Ah, Adriana, mas eu trabalho com terapia corporal. Ok, existem formas, é aí que eu vou chegar. Existem formas da gente, eu não vou dizer que é para substituir, mas para a gente ter uma outra fonte de renda que possa compor e que possa ajudar a trazer os clientes, né, para aquilo. Então, a gente precisa, agora eu vou entrar no que dentro da minha proposta, a gente precisa ter assertividade, eficácia e eficiência, tá? Então, assertividade é o que vai fazer esse cliente voltar, esse cliente fidelizar e esse cliente me indicar. Porque o trunfo para um profissional liberal, seja de que área for, principalmente de bem-estar, é indicação. Né? A gente pode fazer um anúncio lindo, maravilhoso, aprender tudo de marketing digital, ter a melhor assessoria para isso, mas o nosso trunfo, o nosso tesouro é a nossa rede de confiança, são as indicações, tá? Então, a assertividade, e isso eu ensino nos meus cursos voltados para essa área, né? No caso, para quem é dessa área, desenvolvimento humano e terapias, a assertividade de não ficar tratando o sintoma, não ficar tratando o problema, simplesmente direto no ponto de consciência de criação de realidade desse cliente. Né? Então, a assertividade de não ficar trabalhando com sintoma nem com dor secundária e terciária, trabalhar com dor primária, liberando essa dor no momento, reprogramando, né? Então, programação neurolinguística, várias ferramentas e outras de apoio para liberar essa dor e já entrar no espaço de criação de realidade, de empoderamento, tá? Então, a assertividade, é isso que eu me proponho, e isso eu tenho que ir direto nesse ponto. Eu não posso ficar trabalhando de um determinado jeito porque é assim ou porque todo mundo faz assim. Não, a minha proposta, eu tenho que saber qual é a minha proposta e ser assertiva nessa proposta. É eficácia, ou seja, não basta só eu ser tão assertiva assim, tem que resolver. Então, eu tenho que saber que esse cliente, ou que essa pessoa, que esse mentorando, ou que esse aluno, né, no caso de terapeutas que fazem aprimoramento comigo, eu tenho que saber que está sendo eficaz, que aquilo está funcionando. Então, eu preciso periodicamente ouvir essas pessoas, montar grupos, ter uma escuta ativa
ou então fazer uma pesquisa, né? Tem várias ferramentas que eu também ensino que podem auxiliar a gente ter esse banco de dados valioso e trabalhar em cima disso e efetivamente aprimorar, né? Então, o feedback mais valioso é o feedback negativo, né? Negativo. Porque ele é que me dá a possibilidade de melhorar. E a eficiência, né? Então, resultado. Aí a gente está falando de resultado. O cliente tem objetivo e ele quer resultado, né? Se o cliente tem uma somatização que perturba e que o impede de ter paz, de ter alegria, ele não vai querer esperar, vamos descascar as cascas da cebola. Não, mas enquanto isso, o cliente já precisa se sentir melhor. Então, a gente precisa sim estar focado em resultado. A gente precisa desapegar da expectativa do resultado, porque o resultado quem constrói é o próprio cliente, a gente só induz, né? Mas precisa sim ter um foco em resultado, né? Porque o cliente não paga um profissional de desenvolvimento para se conscientizar só, né? Ou para ter uma pílula de alívio, né? Na madrugada, no final de semana, a dor vai apertar de novo e a gente precisa realmente oferecer algum tipo de resultado concreto. Então, esse eu estou falando um pouco da minha experiência, você pode ir ouvindo e pode adaptar para o que você faz. Outra coisa é menos é mais. O mais simples, em menos tempo, é o mais profundo. Então, quando eu falo dessa assertividade, com eficácia, com eficiência, eu estou falando que menos é mais. Então, eu estou falando que eu não vou explicar, isso acontece porque você passou por isso, passou por aquilo. Eu não quero saber. Não quero saber do que passou, né? Eu quero, sim, estar ali, apoiar, ajudar a liberar e olhar para um novo lugar. Olhar para um novo espaço de consciência, para uma nova atitude diante da vida. Então, se o que eu faria em 10 sessões eu consigo fazer em 2, ou se o que eu teria que explicar, sei lá, 15 minutos, a gente só faz uma manobra e libera, então o que é mais eficaz? O que é mais eficiente, né? Então, o mais simples em menos tempo é o mais profundo, né? Claro que nem todas as pessoas estão preparadas para receber isso, mas quando estão... E por que eu consigo oferecer isso? Porque eu me trabalho também. Então, a gente entra num dos itens principais de senso de valor, para você poder precificar seus serviços, que é você ter congruência com aquilo que você está oferecendo. Então, se eu não aplico para mim aquilo que eu ofereço, né, tem alguma coisa errada, está incongruente, eu não vou ter merecimento, né, não vou me sentir merecedora de receber aquilo, por aquele serviço, vai ter algum ruído aí, né, vai ter alguma perda. E aí eu não consigo ir nesse menos é mais. Eu consigo ir nesse menos é mais porque eu já passei, eu já fui forjada, já fui lapidada nesse processo que eu estou trabalhando com o cliente. Eu sou o meu próprio laboratório. Então, seja qual for o seu trabalho, você precisa acreditar 100%, ser o seu maior laboratório, mas também ter a experiência disso, para que você possa ir nesse menos é mais, nessa assertividade, eficácia, eficiência com o resultado, né? O mais simples é o mais profundo. Então, não fique querendo, às vezes eu vejo de muitos profissionais liberais, especificamente terapeutas, coaches, uma crença de que tem que trabalhar muito, assim, com muito esforço, muitas horas, muitas sessões, para que tenha valor. Ou então, assim, isso aí é tão fácil, eu fiz um negocinho que eu levei 15 minutos para fazer, mas esses 15 minutos que você trabalhou, depende de quanto de preparo pessoal, de quanto de desenvolvimento pessoal, de quanto de dedicação, de quanto de cursos de formação, de quanto de palestras e webinários que você assiste, de quanto de
de, de atenção, de consciência plena, de conexão com esse cliente para poder ir direto numa coisa assertiva. Então, esse menos é mais, ele também significa, esse mais também significa maior valor. E valor se converte em preço. E aí existe uma diferença entre valor e preço, né? Valor é quanto eu sei que vale. Então, eu sei que uma consultoria minha vale R$800, R$900, né? Agora, estamos numa pandemia e eu tenho interesse de que mais, não só interesse profissional e financeiro, mas interesse como ser humano, que mais pessoas estejam felizes no seu propósito, trabalhando e realizando e beneficiando outras pessoas. Isso realmente me realiza, é isso que me move. Então, eu tenho esse interesse, então eu posso flexibilizar o preço, né? Então, o valor eu sei que continua sendo esse, pode ser que cresça ainda mais conforme eu me aprimore, mas o preço eu decido flexibilizar. Então, eu posso oferecer R$1, é o preço, mas eu sei qual é o valor. E aí, se eu tenho consciência de qual o valor, não me gera peso, desconforto, eu flexibilizar o preço. E qual a importância disso? É que se eu não estiver sentindo equilíbrio, os clientes não chegam. Porque no fundo eu não quero que eles cheguem, né? Então eu afasto os clientes, eu digo, venha, mas eu torço lá num lugar bem escondidinho de que não apareça ninguém, porque na verdade eu prefiro ficar sem fazer nada do que ter esse trabalho, entende? Então isso precisa estar equilibrado, isso precisa estar congruente também o seu sentir, pensar e agir. E aí, por que o remoto para mim faz muito sentido? Primeiro, eu quero que chegue a todos. Então, desde 2012 eu já desenvolvo trabalhos remotos focados nas pessoas que estão em áreas de baixíssimo ou nenhum acesso aos meus serviços, né? Esse tipo de serviço presencial. Então, desde 2012 eu ofereço conteúdos pelo YouTube e antigamente pelo Facebook e outras possibilidades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu posso estar em mais lugares, né? E outro ponto é que eu acredito na autonomia das pessoas. Inclusive, é muito da minha missão. Então, se isso é remoto, isso abre mais possibilidades, né? Para a pessoa e para conciliações de agenda e outras questões que estão envolvidas. E nesse momento da pandemia, esse remoto, ele é um tesouro. E quem ainda, a gente vai ter um outro vídeo aí, falando sobre os desafios para 2021, né? Então, acho bem interessante aí você poder assistir e pensar um pouco sobre não só o que você já faz, mas o que mais você pode fazer, né, para 2021. Ok. E a outra coisa os clientes sempre foram e sempre serão o meu marketing. Então, muito comum os clientes, quando recebem uma divulgação, eles passam para toda a sua rede, porque eles acham um trabalho incrível, porque eles acham que vale muito, porque eles sabem que já tiveram resultados maravilhosos. Então, o melhor marketing que você pode ter são clientes que trabalhem para você. Não porque você induziu, mas porque eles querem, porque eles têm um desejo de alma que outras pessoas recebam aquilo que ele já recebeu. Então, faça algo tão maravilhoso que os seus clientes queiram trabalhar para você, né? Então, isso acontece. É claro que tem técnicas, e eu ensino também, né? Tem técnicas que facilitam, que induzem que o cliente faça isso, né? Mas eu só uso essas técnicas porque
eles já se comportam assim. Então eu só facilito, tá? Se em algum momento eu achasse que seria inoportuno, que seria invasivo, sugerir ao meu cliente que ele divulgasse para mim, jamais eu faria, eu usaria essas ferramentas, como por exemplo fazer uma menção no Stories, né? Então eu vejo que os meus clientes, os meus amigos, né, eles são gratos, extremamente gratos e encantados com o meu trabalho. Então, eu não preciso nem pedir, né? Eles já têm esse prazer de fazer. E é claro, tem algumas coisas do marketing que auxiliam muito e que eu também só uso porque elas fazem sentido para mim, como por exemplo, ter um grupo de conteúdos gratuitos, né? Como fazer conteúdos de qualidade que sejam utilidade pública, né, para as pessoas dentro do que eu me proponho, tá? E a última coisa para falar para você, a penúltima, na verdade, a gente precisa fazer uma associação entre trabalho e prazer. Aí tem uma questão muito, muito, muito importante. As pessoas acham que vão fazer essa associação entre trabalho e prazer encontrando um trabalho que goste. Então ela tá num trabalho que ela não gosta e ela acha que se ela passar por um trabalho que ela gosta, e eu falo porque eu já tive nesse lugar, tudo vai ficar bem. E não é assim que acontece. Eu já me peguei em muitos e muitos e muitos momentos sem nenhuma vontade de trabalhar, sendo que o meu trabalho é o que eu gosto, é o que eu acredito. Por que isso? Por causa de crenças limitantes ainda remanescentes, né? Que muita coisa do inconsciente coletivo, inclusive essa palavra trabalho, ela vem de Trípoli, que era um instrumento de tortura. Então tem aí um peso grande, né? Por isso eu gosto de falar na proposta, nos serviços, nos produtos, no meu portfólio, usar outras palavras. Mas não é essa a questão. A questão eu preciso trazer de dentro para fora e não de fora para dentro essa associação entre trabalho e prazer. Então, isso é minha responsabilidade. Como eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, método, né? Então, eu preciso reconhecer aquilo que onera o prazer e retirar isso na medida do possível. Então, se eu tô atendendo mais pessoas do que fica leve para mim, preciso mexer nisso. O horário também é uma possibilidade. Se é perto ou longe de casa também é uma possibilidade. É mexer nas crenças, né? Será que eu tô trabalhando longe de casa porque eu tenho uma crença de que as pessoas só vão onde é perto? Será que eu tô mantendo os meus serviços sem renovar o portfólio porque eu acredito que cara a cara é 1000 vezes melhor? Então eu preciso olhar para essas crenças e associar trabalho a prazer. E aí isso é uma das coisas que a gente trabalha na mentoria, né? Que é um processo realmente de autoconhecimento e de soltar, né? Bem, o último ponto aí que eu tenho para falar para vocês é que a gente precisa trabalhar naquela assertividade. A gente tem formas de fazer isso, inclusive de fazer remoto. Então vamos lá, isso aí se divide em algumas coisinhas, bem rápido, que digamos que eu sou uma terapeuta corporal, uma acupunturista. Não tem como fazer. Ok, mas no outro vídeo que eu vou falar sobre 2021, né, a gente precisa, assim, entender que as coisas mudaram, né, e que elas não vão voltar a ser como elas eram antes. Então, a gente tem algumas estratégias. E aí entram duas estratégias principais. Uma, trazer esse cliente, então chamar ele, ir lá cutucar ele, falar, lembra como é que faz bem para você? Vem. E a outra na verdade, criar outras fontes de renda. Então, você pode continuar sendo acupunturista, né? E que isso é o seu ofício, que você gosta de fazer, e que você acredita, faz bem para as pessoas e faz, né? Ok. Mas, num cenário adverso, será que não tem outras ferramentas que
tem afinidade com o que você se propõe, oferece, através, por exemplo, da acupuntura, e que possa ser feito de forma remota. Então, por exemplo, eu acabei de dar um curso de cinesiologia aplicada em Londrina, e agora dias 12 e 13 de dezembro a gente tem São Paulo, fevereiro Londrina de novo, porque já ficou com fila de espera, e março Curitiba, e vai ter Campinas também, alguns outros locais. É a primeira técnica que eu trabalhei, né? E por um tempo ela estava até assim em segundo plano. E agora ela está vindo maravilhosa, porque ela faz todo o processo de uma terapia muito completa, com assertividade, com eficácia, e ela permite fazer isso à distância com uma destreza, com uma mestria maravilhosa. Ela também trabalha na premissa da medicina chinesa, da psicossomática, então ela corrobora com, além de, no atendimento presencial, ela dá a assertividade, a eficácia, a destreza, né, o resultado rápido, porque libera a carga emocional. Você trabalhar nessa destreza, liberando a carga emocional, e aí indo direto na reprogramação na idade de causa e a reprogramação futura também. Isso oferece resultado concreto, rápido. No atendimento presencial, você conjuga com as terapias que você trabalha para dar essa assertividade, essa eficácia, e aí é fila de gente te indicando, né? No atendimento remoto, ela também trabalha com os protocolos, e a gente tem algumas formas de fazer à distância. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que seu atendimento seja presencial, você tem formas de não ficar parado, né? E de, no presencial, que está voltando aos pouquinhos, poder ter o aprimoramento e atender a demanda do seu cliente. Seu cliente continua precisando de você. Só que, por N motivos, ele pode estar restrito, né? Nesse deslocamento, nesse presencial. Então, faz parte do servir a gente também se adequar às demandas, né? Então, é isso que eu queria trazer, assim. Isso é um dos cursos, tem vários outros. Outra coisa, né? Será que tem técnicas suas que você pode ensinar, que é o servir mais belo que existe, que você pode ensinar online? Será que existem coisas que você pode dizer que vão te ajudar a encher a sua agenda, mas que também vão agregar muito para as pessoas em termos de utilidade pública, que você pode fazer em conteúdos gratuitos ou não gratuitos, né? Remotos? Ah, mas eu sou tímido, eu não sei aparecer nas câmeras. Existem outras formas de fazer, e-book, vídeos com apresentação de slides, né? Então, voltando, né, a resistência, a mudança e a ação é uma característica dos fracassados. Isso é um ponto, né? E indo para a biologia, né, não é o mais forte que resiste, que permanece, né? É o mais adaptado. A gente vai para isso agora, né? Mas eu quero bater muito na tecla a importância de ouvir, perceber a demanda. Não para você se corromper e se adequar demais, não é essa a proposta, mas para você sair de talvez de um momento ou de paralisação, ou de escassez, ou de não ver luz, tá? Bem, Black Friday, a gente tá do dia 20 ao dia 29, eu coloquei todos os meus produtos, serviços, cursos em promoção. A gente tem uma consultoria com áudios de mentoria diários para 60 dias, um valor simbólico de R$ 780 por R$ 78, tá? Realmente é para que mais pessoas estejam acessando seu poder pessoal. Os cursos também. A gente tem a mentoria 2021, que vão ser videoaulas, né? Então, uma guiança com 9 semanas. E aí você pode fazer no seu tempo, você tem as tarefas,
E a gente tem as 3 etapas: a concepção, a gestação e o parto, ou seja, a implementação de um projeto, que pode ser um projeto pessoal ou profissional. Os cursos, né? Então a gente tem cinesiologia presencial, mas a gente tem reiki xamânico, florais etéricos, mesa radiônica com terapias integradas, inclusive a cinesiologia, formação completíssima, terapeutas visionários com 8 módulos, inclusive constelação, tudo no formato online, também videoaulas que você faz no seu ritmo, tá? Então, todos esses serviços estão com descontos enormes. Só que só enquanto tiverem os tickets, né? Eu estipulei uma quantidade de tickets para Black Friday para cada um e estendi, em vez de ser só um dia, do dia 20 ao dia 29 de novembro. Já estava em promoção por causa da quarentena e agora está promoção em cima da promoção Black Friday. E aí, quando acabarem os tickets designados para esse valor, você pode acessar e não ter mais, tá? Então, dá uma olhada, vê o que te interessa, o que é bom para você, que pode ser uma grande oportunidade, né? De você se aprimorar e de você fazer grandes mudanças que vão te trazer resultados muito além do que você imaginou. E acompanha o próximo vídeo, que é sobre 2021. Não previsões, mas caminhos, né? Então, caminhos e, na verdade, perspectivas para que você escolha, esteja na escolha e faça disso uma grande oportunidade para você, sem chavão, né? Sem nada clichê, realmente de verdade, né? Como eu disse, não só percebendo novas formas de fazer, mas como agregando fontes de receita adicionais que podem ser afins ou podem ser outra coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas tem a ver porque é você. Às vezes aquele talento que ficou esquecido, né? Quem sabe ele se encaixa nas demandas das pessoas desse momento, né? Eu acho que bem provavelmente sim. E muito provavelmente, isso eu tenho visto em vários casos da consultoria e da mentoria, você acaba saindo de algo que às vezes já estava desgastado para você, com muito sacrifício, com muito esforço, e às vezes você vai, quando você junta um talento antigo ou não utilizado com o que você já fazia, você cria uma outra coisa que pode estar ligado ao empreendedorismo, pode estar ligado a outras possibilidades que vão preencher a lacuna dessa demanda dessas pessoas de bem-estar ou de lidar com ansiedade, lidar com dificuldades, enfim. E aí você entra com algo novo que pode ser um presente, sabe? Uma grande... Não é só uma oportunidade, mas é principalmente uma descoberta, uma aventura muito gostosa para você. Então, na consultoria, na mentoria, a gente consegue também ter essas percepções individuais, tá? Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui e que possa te ajudar a refletir. Acompanhe a agenda, tem bastante coisa para acontecer ainda.